Olá, daqui quem fala para vocês é a Amália Barbosa, fotógrafa de profissão, e hoje estamos aqui no Camba Arte para poder falarmos um pouquinho sobre a nossa trajetória durante os 3 anos a trabalhar na área de fotografia, na área de edição e imagem. David Guia, Alcunha Guia, fotógrafo de profissão. Viemos cá no Camba Arte para falar sobre a nossa profissão, os desafios e, entre outros, os pontos a gente vai ligando. Sejam então bem-vindos ao Camba Arte. Nós temos aqui um leque de perguntas que serão feitas para vocês e nós vamos querer que respondam sem filtro e que sejam 100% verdadeiros nas vossas respostas. Topam? Vamos embora. As primeiras questões que eu vou fazer para vocês serão questões introspectivas sobre a vossa arte e também sobre vocês os dois, sobre a vossa forma de trabalhar, os desafios, as partes positivas e as partes negativas também. E a primeira questão que eu faço para vocês é: vocês apaixonaram-se primeiro pela pessoa ou pela visão artística dela? Primeiro no meu lado, primeiro pela visão artística da pessoa. Sim, porque raramente a gente, principalmente para os artistas, a gente se apaixona ou observa muito o plano, ou a pessoa, nesse caso, sim. A gente observa muito a pessoa e quando pega nos aspectos artísticos dessa pessoa, a gente acaba por nos apaixonar e querer ir mais fundo para descobrir o que é que ela tem para dar. Sim, Bem, no meu caso, vou aqui concordar com o meu sócio, porque antes da gente surgir ou mergulhar no sentido artístico, a gente primeiro precisa conhecer a pessoa. Eu não posso simplesmente me dirigir a um ponto, a um aspecto ou a uma determinada profissão sem antes ter paixão pela mesma. Então, é basicamente isso. Boas. Obrigado por serem sinceros e concisos nas vossas respostas. E a pergunta a seguir é: vocês já se perguntaram se estariam juntos hoje se não trabalhassem com fotografia? Essa é uma pergunta... Bem, antes de a gente começar a trabalhar juntos na área de fotografia, a gente já era um casal. E bem antes disso, nós somos muito, e eu sempre faço questão de exaltar, nós somos muito amigos. Nós somos tão amigos que a paixão pela profissão que a gente tem e a empresa que a gente fundou junto, que no caso é a Guimalha, foi exatamente devido à nossa amizade, a nossa coesão em pensamento, estratégia e vontade de evoluir. Sim, pô. Sim, é que bem antes da gente ter uma empresa ou começar a trabalhar com fotografia, ou a gente descobrir que temos os mesmos objetivos ou sonhos, partilhamos esse sonho de ter uma empresa com serviços de fotografia e imagem, a gente era primeiro amigo. Quer dizer, somos? Somos, sim. Somos amigos, primeiramente. E bem antes da gente decidir ter um relacionamento, a gente nem fazia ideia que um sonha com o mesmo que eu, tá vendo? Então, é bem simples isso. A próxima questão é: se o relacionamento terminasse amanhã, a fotografia de vocês ficaria mais fraca ou mais verdadeira?
Uma pergunta bastante interessante. Pertinente. Bem, nós levamos o nosso trabalho tão a sério que quando a gente está no momento de ação, nós somos amigos e sócios. Tanto é que a gente tem muitas divergências, às vezes quando ele trabalha mais na parte da edição e eu trabalho mais na parte da fotografia. Tem muita divergência quando ele às vezes faz a edição na visão dele como sócio, dono da empresa, e eu venho fazer a minha análise e faço as minhas críticas na minha visão como sócia e dona da empresa. Então a gente consegue conciliar essa dinâmica toda. Então nós trabalhamos mais como amigos e como profissionais. Então eu acredito e tem realmente dado resultado, porque a gente sempre tem trabalhado dessa forma. Que é para evitar, principalmente porque nós sabemos que trabalhar com um parceiro é complicado. Então nós procuramos sempre, temos sempre feito uma oração e falar assim um para o outro: não sou teu namorado, não sou teu namorado, sou teu sócio e ponto final. Então essa é a nossa dinâmica. Sou teu colega e sou teu colega. Assim mesmo, papo reto. Sim, não fizeste bem isso, lá. Posiciona bem isso. Tens que fazer bem isso. Então, se a gente levar muito em consideração o relacionamento na área, na vez em que estamos a fazer o trabalho, vamos dizer que vamos ficar meio mole. Vamos ficar meio moles. Então, temos que ser rígido e evitar juntar o relacionamento ou meter o relacionamento na hora do trabalho. Obrigado pela sinceridade e no decorrer da vossa resposta, vocês falaram sobre algo muito importante: divergência. A próxima questão é sobre isso. Nós vamos querer saber se já houve ciúmes por causa de um ensaio mais sensual com uma modelo, tanto por parte da Amália ou... Bem, a gente ainda não faz esse tipo de foto, mas vamos aqui supor que se algum dia chegarmos nesta fase, obviamente que não vai haver porque eu conheço e eu trabalho com ele, colocamos sempre limites e a confiança é tudo. A confiança é tudo. Se eu não tiver confiança, obviamente é que eu vou desdenhar ou duvidar de uma forma de olhar que pode ser estranha, de um gesto que pode ser estranho, mas como eu confio, eu tenho plena convicção no meu parceiro, eu confio nele como profissional e como meu parceiro. Então, nada a ver. Nem que ele fizesse fotos sensuais com uma modelo, com uma das nossas modelos, eu não levaria pelo lado emotivo. Porque quando a gente vai trabalhar, nós somos profissionais, então a gente não relaciona as coisas. É simples, eu não tenho muito para falar, né, quanto a esses aspectos, porque raramente, mas vou cá fazer menção. Já alguma vez a gente teve, eu, por exemplo, eu sei como é que as mulheres se comportam quando vem que, por exemplo, num evento, a gente está a fazer foto e alguém se simpatizou comigo porque estar a fazer foto ou ser fotógrafo. E você sabe como é que as mulheres reagem. Já controlei o comportamento dela nesses aspectos. Tem vezes que a gente sai dos trilhos, mas não foi o caso dela. Ela murmurou ou rosnou naquele momento. Então, ficou uma dúvida se ela, posteriormente, tipo, no ensaio, quem sabe, mas confio nela e o lado profissional é sempre a emergir na hora que a gente faz foto ou trabalha. Na real, não foi um murmúrio, foi só colocar limites, porque eu sei o que é meu. Sim, era só isso. Boas. Bom, já falamos muito ou um pouco sobre o vosso relacionamento dentro do vosso trabalho. Agora nós vamos falar sobre o trabalho em si, né? E a próxima questão é tendenciosa. Se um de vocês recebesse uma proposta internacional sozinho, iria sem um outro? Bem, Olha,
Posso começar? Sim, está à vontade. Bem, nós, conforme eu já disse, somos muito amigos e a nossa amizade gira em torno de toda e qualquer conversa sem tabu. Eu tenho um filtro. pensamento de que eu quero emigrar, mas ela não tem esse pensamento. Eu já lhe falei, ué, se me aparecer uma chance, eu dei. Yeah. Assim mesmo, papo reto. Mas eu também sei que o lado profissional é essencial, porque nós não podemos só estar sempre naquela cena de que o amor não enche barriga. Isso é um facto. E eu sempre levo muito em consideração. Eu conheço as capacidades dele. Se um dia, eu sempre penso que ela que vai receber, porque eu já cheguei de falar isso, já cheguei de supor isso para ela. Ela me disse, eu vou. Eu lhe falei, eu te deixo ir, porque eu sei que os benefícios vão ser para ti. Tu primeiro precisas te profissionalizar e capacitar de forma individual, da mesma forma que eu quero. Uma coisa que a gente tem nos preparados psicologicamente para isso é a minha mudança. Eu vou sair daqui do Kwanza Norte em breve, vou ficando na província do Ambu e vai ser uma mudança radical, porque a gente está sempre junto. Então a gente tem que trabalhar já de forma antecipada para que a gente consiga conciliar essa situação. Então eu sempre penso que ela que vai receber essa proposta, eu sempre falo, ué, baza, porque depois você vai me mandar só o combo. Não, essa parte é brincadeira. Não é brincadeira nada. Mas quanto a esses aspectos, sim, a gente aceitaria, porque já uma vez eu recebi uma proposta e aceitei, mas em nome da empresa, e só permitiram que tinha que viajar apenas um fotógrafo. Eu disse, oh, não, eu trabalho com minha equipe, e sem minha equipe eu não vou, mas era a gente, quando a gente é pequeno, nesses aspectos de profissionalismo ou de empresa, a gente quer receber um contrato big. Então, aquele era um big que eu tive que conversar com ela e eu bazar sozinho, deixar a equipe. Fui lá, aceitei o contrato nesse caso e trabalhei sozinho. Sim, foi muito bom, gratificante para a nossa empresa e também para mim, a experiência foi muito boa. E sim, qualquer contrato que a gente vai receber, se permitirem apenas um, obviamente que a gente ia nos capacitar, se ela puder, pode ir. O conceito de emigrar, eu só estou com aquela ideia de que fora do país ou fora de Angola só vou para passear ou pegar alguns materiais e trazer para mim. Investimento eu faço aqui. Yeah. Mas caso de emigrar, viver lá ou se estabilizar lá, meu irmão, esquece. Yeah, esquece mesmo. Eu várias vezes converso com ela quanto a esses aspectos. Não. Yeah. Boas. Agora nós vamos falar sobre algo que pode ajudar ou destruir uma empresa. Pode ajudar o relacionamento a crescer ou também pode ajudar o relacionamento a destruir. Dependendo da forma como você vai usá-lo. Nós vamos falar agora de dinheiro. Yeah. E a questão que vem a seguir é: na vossa empresa ou no vosso relacionamento, quando o dinheiro entra, ele une vocês ou muda a dinâmica de poder no relacionamento? Posso, né? Tá à vontade. É uma das questões que a gente teve que trabalhar muito, porque quando a gente começou, eu já via dinheiro. Eu faço os meus trabalhos individuais. Eu conheço o Podcamba ou Cambarte há muito tempo. E eu comecei na gráfica, sou assistente jurídico administrativo. Eu vejo o dinheiro. Então, quando os aspectos são de a gente receber os honorários, nesse caso do nosso trabalho, não muda nenhum aspecto. Não muda o poder, nem a hierarquia conforme trabalhamos, ou a dinâmica conforme trabalhamos, se está correto. Simplesmente a gente pega nos honorários e conseguimos conciliar ou fazer a divisão conforme a gente acertou. Não tem ideias contraditórias quando a gente recebe ou quando a gente não tem, porque já uma vez nos perguntaram sobre
como é que a gente faz a nossa divisão quanto aos aspectos de contrato ou recebimento dos honorários. E pensam que por trabalhar com uma mulher e já as pessoas dizem que a mulher tem muito combo. Então, tem vezes que muita gente diz que não, depois você namora com uma mulata. Yeah. Mulata gasta muito. Então, a gente não tem esse constrangimento ou um repertório de que não, a mulher ou a divisão, o recebimento dos honorários vai nos dividir ou vai transformar as nossas ideias divergentes. Não vai, não influencia. Bem, eu vou tentar aqui simplificar o que ela disse. Ela faz assim, ué, Kumbu caiu, nós vamos bater na parede. Porque assim, a gente tem tanta união, tanta conexão e não é querer falar sobre algo que não existe, porque todo mundo que convive conosco, que nos aprecia desde antes da gente ser profissionais na área de fotografia, nós sempre pensamos muito no amanhã. Nós temos uma dinâmica de que sempre que a gente recebe os honorários dos nossos serviços gráficos e na área da fotografia, a gente sempre guarda 10% do valor. E só depois fazemos a divisão dos nossos valores. E tem vezes que a gente não faz a divisão, a gente só acumula, só vai acumulando capital, acumula, porque nós temos objetivos. E para quem é fotógrafo vai entender, os nossos materiais são muito caros. E encontrar material de qualidade é difícil. Porque às vezes você tem mas depois de 2, 3 meses começa a te complicar, vai ter que investir de novo. Então a gente tem sempre essa dinâmica e pensar sempre que, olha, sempre que a gente recebe, nós fazemos assim, para ti, para mim, para a empresa. Nós sempre trabalhamos assim com essa dinâmica. Mas nos une mesmo mais. Obrigado por serem sinceros. Bom, no decurso da vossa abordagem, a Amália falou sobre algo muito importante. O peso que a compra dos materiais tem nos vossos bolsos. E eu gostaria de saber a vossa opinião sincera sobre algo. Vocês acreditam que aqui no Kwanza Norte as pessoas ou os clientes valorizam como de forma devida o vosso trabalho? Bem, por experiência própria, eu afirmo que existe uma escassez de pessoas que apreciam e que nos veem como profissionais. Porque já nos aconteceu diversas vezes, a gente vai, faz o trabalho, porque a gente diz sempre, vamos fazer fotografias como se fosse a primeira vez, com toda a paixão, toda a intensidade, todo o amor que a gente consiga colocar naquele trabalho. E nós procuramos sempre fazer a entrega do material ou da finalização das fotos a tempo, para que quem nos solicita ou precisa dos nossos serviços saiba que a gente é pontual e proporcionamos qualidade. Eu afirmei com certeza sobre a escassez porque diversas vezes a gente fez o trabalho bem feito e a pessoa simplesmente tipo, já me deste e vou te dar só metade porque só tenho esse. É uma forma de dizer, o teu trabalho não é importante. Todas as profissões são importantes e cada uma vai se associar ou se enquadrar no momento e no local certo. Existe muita escassez. Existe um ponto também que é muito influenciador, que é o público-alvo, ou os clientes fiéis, os benditos clientes fiéis. Temos fotógrafos como, por exemplo, o Kenny Miguel, ele tem um público-alvo muito vasto. Já recebemos clientes por indicações dele, graças a Deus, porque realmente ele percebeu que a gente tem demonstrado qualidade e profissionalismo. Então, esses são dois aspectos que influenciam muito. O público-alvo e a desvalorização dos nossos fotógrafos. Principalmente depois da entrega do conteúdo ou do material já finalizado. Esses dois aspectos têm, até certo ponto, nos danificado, porque a gente gasta deslocamento e a gente aqui no Dondo não cobramos deslocamento, os fotógrafos, pelo menos a nossa empresa não faz isso. Não cobramos deslocamento.
E o nosso material também precisa de manutenção. Nós fazemos manutenção, fazemos reconstrução do material, que no caso é a substituição de peças estragadas. E nós estamos naquela fase em que a gente deve substituir já todos os materiais. Então, a desvalorização, não só como profissionais, mas também na remuneração da prestação do serviço, influencia muito na dinâmica ou no problema que o Kwanzaa Norte tem apresentado quanto aos fotógrafos. Não, tá à vontade. Gostei da abordagem dela. Sim. É telepatia. Knowledge. Yeah. Boa. A próxima questão é uma questão um pouco tendenciosa, acho eu. Ainda é sobre dinheiro, mas também exige muita sinceridade durante a vossa resposta. A questão é: dá para viver da fotografia aqui na província do Kwanzaa Norte ou é só fachada? Tá à vontade. Bem, mais uma vez, por experiência própria, não. Infelizmente, não. E é triste para mim, como fotógrafo da nova geração, né, afirmar com certeza isso, porque às vezes o trabalho ou é anulado ou é desvalorizado. E tem essa, as prestações ou as solicitações dos serviços não são fixos. Às vezes, no mês, a gente vai ter um trabalho de 6 em 6 meses, de 3 em 3 meses. Graças a Deus, já estamos numa fase em que temos solicitações todos os meses, mas a renda não é tão avantajada, digamos assim, não é tão avantajada. Então, eu afirmo que ainda não é possível viver da fotografia aqui no Kwanzaa Norte, principalmente aqui em Kamambi, no Dondo. Yeah, a questão de ter uma renda fixa quanto fotógrafo ou viver da fotografia chega a ser, como é que eu posso dizer, desmotivadora, porque várias pessoas olham para os fotógrafos e dizem: não, vocês fazem muito dinheiro, vocês acham que mesmo uns milhões vocês tiram no mês? Yeah, é que geralmente não só pelo número de contratações ou agendas, a gente tem uma baixa quanto às questões dos honorários. As pessoas querem qualidade, mas não aceitam pagar. Yeah. As pessoas só querem qualidade, mas não querem pagar. Não querem pagar a qualidade, não querem pagar o trabalho. Não levam em consideração o profissionalismo, nem consideram o trabalho do fotógrafo ou o trabalho dessa pessoa que está a lhes prestar o serviço. Acredito que isso acontece não só para os fotógrafos, mas também para todo prestador de serviço. Aqui no Kwanzaa Norte, ou especificamente no município de Cambambe, a desvalorização dos prestadores de serviços é muito baixa e chega a ser muito chega a ser desmotivadora para quem quer começar, porque já há bem pouco tempo eu viajei, fui para Malange, e quando lá cheguei tem um amigo meu, Jardel, ele trabalha numa gráfica. Quando eu falei para o colega dele que eu sou fotógrafo, ele perguntou: fizeste um curso? Cobras quanto? Quais são os tipo? Ele disse: cá em Malange tem muitos fotógrafos, mas também só o valor do produto deles é que você chega numa área e vê que a consideração ou a valorização daquele serviço lá é tão fixe que quando você chega para perguntar no tal profissional como é que é, ele te diz: não, só pelo fluxo de prestadores de serviços da mesma área, chega a ser meio baixo o rendimento. Mas quanto nós aqui, nós somos pouco, mas a valorização não é assim tão boa. Então, não se vive de fotografia ainda, mas gostaríamos que um dia desses chega a ser real, a gente viver o KB ou um artista
nas artes, não só fotográficas, mas também englobando, generalizando, tá a ver, toda pessoa que faz arte, que viva disso. Yeah. Mais uma vez, obrigado pela sinceridade e o grau de sinceridade e respostas sem filtros vão aumentando. E nesta questão que vem a seguir, eu preciso que seja mesmo sem filtros, preciso que sejam verdadeiros, porque provavelmente isso pode motivar ou desmotivar quem um dia pretende trabalhar com o que vocês trabalham hoje. Não precisam dizer exatamente o que vou vos perguntar, não é? Por exemplo, a questão é: qual é o maior cachê que vocês já receberam pelo vosso trabalho? Não precisa ser exatamente o valor, mas pode ser tipo acima de entre X e X. Bem, ela como trata da área financeira, vou deixar que ela responda por nós. Acima de 100. Yeah. Acima de 100K. Foi um trabalho. Acredito que na conversa passada eu mencionei de um trabalho que, quando foi feita a questão sobre o contrato internacional, yeah, foi um contrato que já a condição que eles me remeteram foi de que não deveria levar o meu pessoal, mas por tal ou por cachê eu tive que aceitar. Yeah, então, mas acima de 100, eu fiz o trabalho e graças a Deus eles gostaram. Deu curioso porque foi bem no início, quando a gente começou, yeah, há um ano, yeah, quando a gente começou. Então, esse foi um bom cachê e que a gente pelo menos nos deu vantagem e a gente gostou de estar naquele ambiente, ou gostou do cachê mesmo, posso quer dizer, não vou cá enrolar muito, gostamos do cachê. E a próxima questão, ainda sobre dinheiro, é... Estamos a falar muito sobre dinheiro, né? Está muito de dinheiro. Não, é um sinal que vai vir mais. Já aceitaram trabalhos que iam contra os vossos valores artísticos só por dinheiro? Mas foram pegando essas questões. Será que já? Não, a gente nunca tivemos ainda uma contratação quanto a Do esses gênero, aspectos, sim. Mas no princípio, Já mesmo no princípio, mesmo no princípio, quando a gente não tinha tanta experiência e domínio, a gente nunca foi muito pelo dinheiro, porque o surgimento da nossa paixão pela fotografia começou simplesmente com as imagens que a gente via primeiro na internet. Yeah. Depois a gente foi fazendo com nossos mesmos telefones e, graças a Deus, o primeiro filho da minha mãe, meu irmão mais velho, ele também é fotógrafo há mais de 30 anos. Mas ela não reside aqui em Angola, ela reside lá em Portugal. Ela nos ofereceu a nossa máquina fotográfica. E parece não, realmente tudo casou para que a gente trabalhasse nessa área. Porque até o nosso logotipo nos foi oferecido. Ou seja, nos meteram comida na mesa e nos disseram comam. Assim, a nossa máquina, excepto outros equipamentos que a gente foi comprando aos poucos, a nossa máquina, o nosso logotipo, que era a parte essencial que a gente sentiu na altura, foi... Toma, é um presente. Yeah. Inclusive foi o Lírico, o melhor designer do Quanta Nota que nos ofereceu. Nosso logotipo. Yeah, o Lírico tem. Yeah. A próxima questão é sobre organização empresarial e sobre carreira. E vamos começar com essa questão. Vocês têm um plano claro de 5 anos ou vivem apenas de oportunidades para oportunidades? Bem, a gente não tem propriamente um plano de 5 anos,
mas a gente sempre procura traçar metas. Daqui a 6 meses vamos comprar isso. Daqui a 1 ano vamos conseguir comprar isso. Exatamente por isso que a gente vai se prevenindo nas percentagens que a gente faz a diminuição quando a gente recebe os nossos honorários. Essa é a nossa forma de prevenir e de garantir que futuramente vamos ter materiais com uma qualidade superior àquela que a gente utiliza hoje em dia. Yeah. Dizemos isso porque, conforme a gente já havia dito, quanto à questão de honorários ou balanços e valorização do tal trabalho, o agendamento aqui não é assim fluente. A gente não tem estabilidade financeira ou estabilidade de ter clientes o mês ou um balanço mensal dos nossos trabalhos. Então, a gente não tem como fixar ainda um plano de 5 anos e dizer que não, daqui a 5 anos eu vou fazer isso. Então, a gente prefere fazer planos curtos, a curto prazo, e arrecadar naquele prazo que a gente determina, tá vendo? Porque se a gente traçar de 5 anos, conforme vai indo o fluxo que é tão baixo, a gente não vai conseguir alcançar esse plano de 5 anos. Ou provavelmente não vamos ter estabilidade de chegar lá. Mas com 6 meses, 3 meses, a gente já traça planos de 3 meses. E a gente consegue fazer, porque parece que é um jejum e uma batalha e tanto, só para adquirir aquilo. E com o fluxo que é baixo, a gente consegue nos reinventar sempre que a gente não tem trabalho, sabe? A gente consegue fazer alguma coisa e podemos dizer que as nossas metas de 5 ou 6 meses, 6 meses, 3 meses, a gente consegue solucionar os nossos produtos ou trabalhos aqui. E um outro ponto que a gente sempre faz uso, a gente não se limita simplesmente na área da fotografia. A gente procura sempre nos profissionalizar em diversas áreas. Pelo menos eu, desde pequena, sempre tenho na cabeça que eu devo ser uma pessoa multifacetada. Quando eu conheci o David em 2020, parece que eu encontrei alguém que me entende, só que não é mulher. Porque é mais fácil você se entender com alguém do teu gênero. Dizem isso, mas eu me entendo melhor com ela em relação a outras pessoas. Então, desde o momento que a gente começou a perceber que a nossa mentalidade, a nossa forma de pensar está no mesmo ritmo, a gente começou a trabalhar juntos para evoluir. Ele, conforme eu disse, ele é assistente jurídico, mas eu já passei por essa fase. Não sou tão profissional quanto ele, porque ele é meu amor, mas esse miúdo é foda. Yeah. Sem querer exaltar de forma desnecessária, realmente ele é profissional. Eu também procuro me profissionalizar em outras áreas. Então, a nossa dinâmica é sempre essa. Procuramos sempre outros aspectos. Investir, procurar conhecimento, investir, procurar conhecimento, para que a gente não tenha só um ponto de renda ou uma fonte de renda. Então, essa é a nossa dinâmica. A próxima questão é: se amanhã um investidor quisesse apostar na vossa empresa, Guimalha no caso, ela estaria organizada o suficiente para crescer? Nós estamos à espera dessa chance. Sim, a gente está preparado para qualquer investimento, porque nesses nossos planos de 3, 6 meses, tem planos que a gente faz de 6 meses que só é alavancado se tiver um investidor, um investimento big. Então, os nossos investimentos de 6 meses recebe o investimento de 3 meses que a gente já lá fez, tá vendo? Então, a gente faz um investimento de 3 meses para alavancar o de 6 meses. Então, se tivermos um investidor, é claro que a Guimalha está capacitada para receber esse investidor e crescer. Yeah. Porque antes da gente estruturar a empresa e a gente se lançar ao mercado, a gente primeiro se organizou. Porque não adianta você querer criticar a tua vizinha, a tua casa está suja. Então a gente sempre pensa muito nisso. E um ponto também eu sempre lhe falo: se você ficar rico primeiro do que eu, todo o dinheiro não vai meter na empresa. Porque ele faz ou tem outros roubos que ele capacita e profissionalizam para ele ter o cumbu dele separado, porque existe também essa parte. Ele faz o cumbu dele separado, eu faço o meu cumbu separado, nós fazemos o nosso cumbu da empresa. E a gente concilia todo
todo esse brugo, assim. Yeah. Então é muito por esse aspecto. Mas calma aí, o dinheiro dele é nosso. E era Não é necessário. nosso. Não, não é. A gente já. Mas só tá a negar aqui no backstage. Yeah. Estamos já no final, né? E tem uma pergunta muito introspectiva que eu quero fazer para vocês. Se vocês olhassem para o vosso trabalho de 2 anos atrás, mas com a mesma mentalidade que vocês têm hoje, o que é que vocês gostariam de corrigir? Tem muita coisa para mudar. Tem muita coisa para De mudar. 2 anos. 2 anos. Bem, primeiro a gente mudaria o aspecto do início da nossa carreira como profissionais na dependência do computador. O primeiro ponto, que eu acho muito relevante, a dependência do computador. Digo isso porque na altura ela fazia as exibições das nossas fotografias num computador que ele tinha que ir fazer, meter no cartão, levar para a gente fazer a distribuição nos devidos clientes. Depois, o meu irmão nos deu o computador dele, foi uma temporada, ficava na casa dele, trabalhava lá. Depois aconteceu, também não percebi bem se o computador é que decidiu se desligar sozinho ou se, se foi o quê? Eu primeiro mudaria o aspecto da nossa dependência quanto ao computador. O segundo ponto, bem, vou dizer de mim, porque eu era muito crua e eu procrastinava demais quando fosse para aprender. Ela sempre foi uma pessoa muito dinâmica, então eu tive que me adaptar constantemente à dinâmica e à rapidez dela de aprender. Sem querer me diminuir, porque eu entendo que o meu lugar é atrás dele. Eu tenho que lhe acompanhar, eu sou auxiliar dele, não só como parceira, digo no lado emocional, mas também como assistente, porque ele me chama assim literalmente, mas eu sou auxiliar dele. Porque ela procurava sempre, faz os cursos nos canais da YouTube, vai praticar, faz os cursos, vai praticar. E eu não, eu bebia muito dela, aliás, bebo muito dele. Porque ela conhece como o meu cérebro funciona. Se ela falar, olha, agora eu não quero, ela vai me dar 5 minutos sozinha. Quando ela voltar, eu vou conversar com ela, eu vou conseguir perceber o que ela tem que me passar. Então, eu tive que me adaptar muito à dinâmica e à agilidade que ela teve. E, bem, um outro que não é tão relevante, né, mas eu considero importante. Na altura a gente não tinha a maturidade financeira que a gente tem hoje, a educação financeira, principalmente eu. Porque a nossa empresa foi a minha, no caso, primeira fonte de renda que eu considero alargada, digamos assim, alargada. Porque na altura meu pai me dava, minha mãe me dava, os meus irmãos me davam, mas era aquele bocado que você tinha que reunir. Já lá não, era dependência. Ou seja, era independência da nossa empresa, porque a gente recebia, a gente gastava como a gente quisesse. Já recebendo de terceiros que foram os meus pais, que são no caso meus pais, meus irmãos, não. Atualmente já é diferente. Eu já não peço nada, nem nos meus irmãos, nem na minha mãe. Muito pelo contrário, agora eu que tiro para dar. E pesa. Crescer é duro. Então, esses são pontos que eu mudaria e que se eu pudesse voltar, também não mudaria porque nos construíram hoje. Já paraste. Sim. Quanto ao aspecto de... Desculpa, repete essa pergunta, por favor. Se olhasse o vosso trabalho de 2 anos atrás, ok. Acredito que daria ainda espaço de estudar primeiro e depois, só assim entraria no mundo da fotografia. Porque quando começamos, é aquilo que eu disse, tem um trabalho que eu fui curioso, sim, fui curioso. Mas graças a Deus teve um resultado ótimo, eles acabaram por gostar.
a dependência de materiais que a Amália já realçou. Acho que é só. Então, tem vários aspectos que eu não mudaria porque nos ajudaram a crescer, sim. Tem outros aspectos que, sinceramente, se eu soubesse, não faria. Então, é basicamente isso. A próxima questão é: a nível provincial, com qual fotógrafo vocês escolheriam trabalhar e por quê? Por quê? Podemos responder de forma individual. Posso começar? À vontade. Primeiras damas, massa, mulher, mesmo. Bem, eu já falei diversas vezes com o meu sócio e só não cheguei de falar diretamente com esse fotógrafo, que é o Kenny Miguel. Eu aprecio muito a agilidade dele, tanto ao fazer a fotografia, o curto tempo de edição e as postagens. Parece que tem uma vez, a gente fez fotografia na mesma semana. Ele, como também trabalha como assistente jurídico, ele trabalha segunda a sexta. E depois só no final do dia ou à anoitecer, conforme ele diz, né, a fase de inspiração, a hora de inspiração. E aí que ela consegue editar e ter aquele resultado excelente. Já, não sei, e eu gostaria realmente de um dia poder falar para ele diretamente, mas se vires isso, Kenny, saibas, eu sou tua fã. A dinâmica dela, a agilidade, e ela fica sempre num canto. Você só vê, ele fez, ele editou, ele postou e pronto. E o resultado é sempre uma maravilha. É sempre uma maravilha. Eu aprecio muito. Já conheci vários fotógrafos de várias viagens que a gente já fez para trabalhar fora. Mas, apesar de que os que estão fora não têm envolvimento, porque a questão é relativamente aos daqui, mas fazendo uma comparação, ainda não consegui ver alguém que tem essa mesma agilidade e habilidade que ele. Então, no meu ponto de vista, seria o Kenny. Mas não só para trabalhar, principalmente para aprender, porque eu levo muito em consideração. Primeiro você observa, faz, depois posta. Ou seja, eu primeiro gostaria de beber dele. Fotógrafo para trabalhar. Tem dois. Primeiro o Kenny e depois o Dalton. O Dalton é meu amigo. A gente estudou junto. Quanto às ideias de fotografia, também já partilhamos. O Kenny, pelo profissionalismo. O Dalton, sim, também pelo profissionalismo e a agilidade dele. Ele não é só fotógrafo, ele também é designer gráfico. Então, eu o admiro e aprecio muito os trabalhos dele. Por causa de... Geralmente, quando a gente tem dois lados da corda, você fica no meio com aquela pressão toda e tem vezes que a gente acaba por desistir. Então, a determinação, a disciplina deles é motivadora para mim, então, inspiradora também. Trabalharia com os dois. A nível do Kwanza Norte, é consideração mesmo Dos nossos. dos nossos, sim. Boas. Quero agradecer-vos. Vocês responderam todas as questões sem filtros. Ainda não acabamos. Sem filtros e foram 100% verdadeiros. Pelo menos é o que eu acho. Acho que o pessoal lá em casa vai dar também o seu ponto de vista através dos comentários aqui no nosso canal. E agora nós vamos para o momento de exibição. Neste momento de exibição, já sei que vocês dois são fotógrafos. Cada um de vocês vai apresentar aqui uma fotografia e eu vou fazer perguntas sobre a fotografia. E vocês também vão responder sem filtros. E vamos a isso. Estamos de volta, momento de exibição. Vamos começar com a Amália. Sobre esta foto, Amália, quando tu olhas para essa foto, tu vês talento, tu vês evolução ou insegurança?
vejo muita, mas muita evolução. Se esta fotografia fosse a única coisa que restasse da sua carreira, ela representaria quem tu és ou quem tu tentaste parecer ser? Representaria quem eu fui, no caso. Porque se fosse a minha última fotografia, eu primeiro sentiria muito orgulho. Porque quando eu comecei, eu era muito crua e eu queria rápido aprender, ser profissional do jeito que eu sou atualmente. Então, e eu lembro perfeitamente desse dia, porque nós nos dirigimos a Dalatando exclusivamente para fazer fotografias no meu irmão. Quem está em exibição na fotografia é meu irmão mais velho, meu irmão Paulo, amor da minha vida, quer dizer, depois desse jovem que está aqui. E o clima, o ambiente, a luz, e eu aprecio muito o céu. Nós fomos especificamente procurar um ambiente que iria enquadrar com a vestimenta que ela está a usar. E o cenário não foi propriamente o que eu quis, mas quando nós chegamos lá, eu senti, é aqui e vamos fazer aqui. Então eu sentiria muito orgulho de quem eu fui e me sentiria muito feliz de ter sido essa fotografia, porque quem está em exibição é meu irmão e eu tenho muita admiração e amor pelo meu irmão. Boas. Que parte da tua dor, insegurança ou conflito pessoal está escondida nesta fotografia? O facto dela estar a preto e branco. Eu me identifico muito com esse padrão, porque já chegou uma fase em que eu fui muito neutra em absolutamente tudo. Eu não me relacionava, não socializava e também não procurava ambientes que me permitissem crescer e me tornar a pessoa que eu sou hoje. Boas. E a última questão é: tu criaste esta foto por necessidade artística ou por validação? Criei por paixão. Porque o ambiente, parece que o local me chamou, me disse, faça fotografia no teu irmão nesse cenário. Porque conforme eu já disse, o espaço que nós nos dirigimos estava tão bonito, desde o clima, as luzes, foi um uau. Foi um uau. Obrigado pela sinceridade e por responderes as minhas perguntas sem filtros. Agora é contigo. Gui, olhando para esta foto, quando olhas para essa foto hoje, vês talento, vês evolução ou insegurança? Evolução. Evolução porque quando comecei, eu não sabia fazer bem a edição das fotos. Já alguma vez me passaram knowledge no KB quanto os aspectos das edições das minhas fotografias ou das nossas fotografias. Então, quando eu olho para a foto, o enquadramento de tudo, das cores, as cores vivas, as cores neutras, tudo aí se encaixou, houve um casamento, uma coadunação, tá a ver? Então aí ficou um uau. Eu gostei muito da foto, então por isso ela foi escolhida para... Mas também é porque sou eu. A próxima questão: se esta fotografia fosse a última coisa que restasse da tua carreira, ela representaria quem tu és ou quem tu tentaste parecer ser? Quem eu sou, porque atualmente eu me sinto evoluído ou cresci profissionalmente, então demonstrar isso nessa fotografia ou mostrar isso nessa fotografia, estando ela em exposição como a minha última fotografia, mostra o profissionalismo ou a evolução que eu tive quanto à fotografia. Que parte da tua dor, insegurança ou conflito pessoal está escondida nesta fotografia?
Dor, conflito, insegurança. Isso nem existe no vocabulário dele. Não sei se tem algo escondido aí, como dor, conflito ou insegurança. As cores vivas ou o ambiente harmônico me chama muita atenção. Então, eu gosto muito de paisagem e quando vi o cenário, a luz, o céu todo me chamou a atenção, a composição, e eu gostei naquele momento. Então, fizemos uma foto e teve o resultado. E a última questão é: tu fizeste esta foto por necessidade artística ou porque precisavas de validação? Necessidade artística. Necessidade artística, porque, conforme eu já tivera dito, mostra a evolução da minha parte. Então, eu quero ou queria crescer e mostrar que cresci naquele momento. Foi uma necessidade porque eu vi o momento para mostrar o quanto eu evolui. E o espaço, quando eu vejo um ambiente, as luzes, as cores vivas, eu observo muito e a paisagem, ainda vou voltar a fazer, prometo, ainda vou voltar a fazer fotos paisagistas. Me encantou e tive a necessidade de fazer aquela foto, registrar aquele momento. A última pergunta vai para os dois. Quando vocês olham para esta foto, ou seja, nós precisamos que nos digam pelo menos 2 palavras que descrevam exatamente o que vocês pensam quando olham para essas fotos. 2 palavras. Bem, apesar da foto estar a preto e branco, para mim me relembra muito uma das fases mais felizes do meu irmão. Eu sou feliz quando eu consigo alcançar os meus objetivos, quando eu sinto que até aqui eu finalmente cheguei no topo que eu quis, estou no auge. Mas eu me sinto mais realizada quando eu sinto que eu proporcionei conforto e carinho às pessoas que me rodeiam. E nós em África temos essa, digamos, até incapacidade de proporcionar conforto aos nossos, principalmente entre nós irmãos. Nós não somos muitos de demonstrar que a gente está presente, que a gente está a ver que ele está esforçado, que a gente está a ver que ele está a crescer. E foram dias depois, se não me engano, foi na defesa, né? Sim. Foi na defesa dele da licenciatura. Ele é licenciado em contabilidade e gestão, meu irmão. Eu sinto muito orgulho dele. E eu sei que o meu irmão Paulo vai ver, eu quero te dizer, meu irmão, eu sinto muito orgulho de ti. E sempre que eu revejo essa foto, eu sempre lembro que finalmente passaste por essa, eu sei que ainda vai chegar longe. Ok. Disciplina e evolução. Disciplina porque eu não sou de procrastinar, mas digo que estava a ser muito relaxado ou desleixado quanto aos aspectos de edição ou profissionalismo. Então, evolução é disciplina por isso e evolução porque mostrei o quanto eu saí do amador para o profissional. Yeah. Boas. Bom, tem alguma questão que eu não fiz, mas que vocês gostariam de falar sobre? Não tem mais nada, tem mais alguma Na real, não é uma questão, é mais um ponto. Eu pensei que a nossa dinâmica seria só baseada sobre a nossa profissão, mas foram tocar num relacionamento, man. alguma Mas coisa bem tudo no bem. fundo já me dizia Eles vão porque mexer. depois de eu ter dito que nós somos uma dupla, parece que foi alguém que me disse, eles vão falar também que é de fora do profissional, mas calma ainda, tipo, não, o Cota Fábio é bem sério, mas Cota não. o insólito, não é Cota, não é Fábio. Não, mas fora isso, foi agradável.
E conforme eu já disse, mais cedo no Cota Fábio no off, mas vou vos contar só já aqui. Eu já aprecio muito o trabalho dele faz muito tempo em função dos bons relatos que eu ouvi e vi, porque eu não só ouvi, eu procurei também ver. Foi muito fixe. Então, só temos a agradecer a vossa presença aqui no palco do Camba Arte. Esse é um espaço onde qualquer um de vocês que está em casa, que tem algum talento, algum dom, que precisa exibir para o mundo, nós estamos dispostos. Basta entrar em contato através do WhatsApp que vai estar na legenda e estaremos disponíveis para recebê-los aqui no nosso palco. E Casal Guimalha, a empresa Guimalha, somos gratos e até o próximo episódio.